E atrás de mim tem uma parede de cor cinza. Gente, eu vou passar aqui algumas informações para vocês, tá? Nós temos aqui toda a equipe da biblioteca que está no chat, que está trabalhando aqui por trás das câmeras. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir colocando no chat e nós vamos sanar as dúvidas de vocês também, tá? No final, podemos ter um momento de tirar dúvidas, vocês podem ligar o microfone também, fiquem à vontade, tá bom? E vamos disponibilizar um link, que é um formulário de participação. Qual é o prazo para recebimento da declaração de participação de vocês? São 5 dias após a finalização do evento. Nosso evento começou na segunda, como eu falei, e vai finalizar na sexta-feira, tá? Então, 5 dias úteis, em até 5 dias úteis, após sexta-feira, vocês estarão recebendo no e-mail uma declaração de participação, que vale como atividade complementar. Receberão também as nossas dicas, os nossos links, ok? Das apresentações. Então, vamos iniciar nossa capacitação. Eu vou fazer aqui um breve resumo sobre a Fernanda Albuquerque. Ela é a responsável, tá? Vai ministrar a capacitação para vocês hoje. E ela vai falar sobre a Gale, que é uma base muito interessante. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? O público-alvo seria estudantes, profissionais, pesquisadores de diversas áreas. Então, de medicina, biomedicina, ciências jurídicas, econômicas, tá? É uma base multidisciplinar. Então, esse vídeo é para todos vocês, ok? Então, vou falar aqui um pouco sobre a Fernanda. Ela é graduada em Recursos Humanos pela Universidade de Fortaleza, Unifor, técnica em eventos pela Escola Estadual de Educação Profissional Paulo Petrola e graduanda em Educação Física pela Unifametro. Atua como pesquisadora e instrutora no setor de pesquisas e treinamentos, o SPT, na Biblioteca Central da Unifor, ministrando capacitações na utilidade das bases de dados e portais de periódicos científicos e acadêmicos, realizando pesquisas bibliográficas para a comunidade acadêmica. Fernanda, seja muito bem-vinda. É com você. Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir direitinho? Me deem um feedback. Pronto, muito obrigada, Maiara, Lívia. Como a Lívia apresentou, sou a Fernanda Albuquerque e hoje eu vou falar sobre a base de dados Gale, tá? Primeiro eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou branca, baixa, né? Estou usando uma blusa verde, tenho cabelos escuros e médio, certo? E agora falando um pouco sobre a capacitação em si, a gente vai falar sobre uma base de dados multidisciplinar, que vai ajudar bastante em várias áreas. Minha voz está baixa, agora melhorou? Alguém pode me falar? Eu tive aqui um feedback de que estava baixo. Melhorou agora? Pronto. Obrigada. E como a Lívia explanou para vocês, aqui no chat vocês terão esse apoio para sanar as dúvidas, né, que forem acontecendo, mas eu também estarei disponível. Quem quiser levantar a mãozinha, eu vou liberar o áudio para você me perguntar, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou espelhar a minha tela para vocês acompanharem o passo a passo do que vai ser falado aqui hoje, tá? Vamos, né, a capacitação é voltado para a base de dados Gale, mas eu também vou explanar um pouco de técnicas de pesquisa e até mesmo o uso de um portal de acesso livre. Porque a Gale, ela é uma base de dados, mas ela tem um acesso restrito, que aí eu vou explicar como é que a gente faz para ter esse acesso e tudo mais. Mas antes disso, eu vou falar sobre esse portal e essas técnicas que vão facilitar muito na hora da pesquisa de vocês. Quem tiver qualquer dúvida,
podem ir falando os feedbacks também. Eu peço que quem quiser tirar alguma dúvida, né, relacionada ou falar do meu áudio, dar um feedback do meu áudio, ligue o microfone, porque como eu vou estar espelhando essa tela para vocês poderem acompanhar o passo a passo, se colocarem no chat eu não vou poder visualizar, tá ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui a pesquisa, o Escolar, que é o portal acadêmico de localizações de tese, dissertações, TCC, artigos de periódicos científicos e acadêmicos. Então, é um caminho mais assertivo, né? Vamos dizer assim. O Google tradicional, que é esse que a gente está aqui agora. Muitas pessoas ainda pesquisam referências acadêmicas pelo Google tradicional. Vai ter um resultado? Ele gera sim, porque ele vai captar, né, vários sites, blogs, informações para vocês. Mas o foco é cada vez mais você filtrar a sua pesquisa, direcionar. Então, quando você tem um portal específico para uma pesquisa acadêmica, você acaba, né, tendo um acesso melhor, né, direcionando melhor. Porque a pesquisa acadêmica ela já é um pouco cansativa, né? A gente pensa que é cansativa, antes de conhecer tudo isso que eu vou falar para vocês. Mas muitas vezes você acha, é muito cansativo ter que entrar, sair pesquisando vários artigos e tudo mais. Mas quando você começa a aprender a pesquisar, aí você já tira essa ideia do cansativo e já traz a ideia do legal, de que realmente eu estou numa plataforma boa, eu estou encontrando artigos mais voltados para a minha pesquisa, então facilita bem mais, tá certo? Então eu coloquei aqui escolar, e vamos acessar o Google Acadêmico. Nós estamos aqui num portal de acesso livre e multidisciplinar. Então, qualquer pessoa de qualquer área pode entrar aqui para fazer a pesquisa e vai localizar artigos relacionados ao seu assunto, né? Vai ser bem amplo. E o Google Acadêmico, vou até aumentar logo aqui a tela para vocês, para melhorar a visualização. Eu vou adicionar aqui o meu título de pesquisa, tá? Para a gente já ir conhecendo aqui a forma para quem não utiliza, né? Acredito aqui que muitos já utilizam, já conhecem, né, por ser um portal de acesso livre, mas quem não conhece, agora vamos detalhar um pouco sobre ele. Vou fazer uma pesquisa aqui sobre reabilitação pulmonar pós-Covid. Vou colocar esse título. Covid-19. Quando eu coloco essa pesquisa, eu vou aqui ter os meus resultados. Em geral, a gente gerou aqui 827. Por se tratar de Covid, a gente sabe que os resultados são bem mais direciona mais um pouquinho. É bem menor do que outras pesquisas que nós fazemos, que geram bem mais. Mas vamos lá entender. Quando eu estou aqui no Google Acadêmico, eu tenho aqui os meus resultados. Quando eu adiciono aqui o meu título, a primeira dica que eu dou quando você está aplicando um título em uma pesquisa é você localizar no título palavras-chave. Porque a ideia da pesquisa é você encontrar palavras-chave para poder direcionar melhor aquele assunto, tá? Então fica mais fácil, você já identifica aquelas palavrinhas e já usa ali naquele portal. E com as palavras-chave, até que a gente vai fazer esse trabalhinho aqui agora de identificar as palavras-chave aqui, o meu tema, né, o meu título é bem pequeno, então é bem fácil eu identificar palavras-chave aqui. Então, vamos colocar aqui que reabilitação pulmonar é uma palavra-chave e pós-Covid seria outra palavra-chave. Vamos dividir dessa forma, né? Vamos ver no que dá. Então, coloquei aqui. Agora, depois que eu faço isso, que eu seleciono as minhas palavras-chave, eu agora vou explicar para vocês a parte da técnica, né, da pesquisa, que são os operadores booleanos. Esses operadores, eles facilitam porque eles têm uma operação lógica. Então, quando eu adiciono esses operadores, a minha função, ela muda. Os meus resultados, eles mudam. A função da pesquisa, ela muda. Então, facilita ali, tá? Então, vou colocar aqui. Vou ilustrar com a imagem, né, os operadores booleanos, porque fica, né, mais fácil de entender, de visualizar. Às vezes você até conhece, mas não com a palavra, e com a imagem você já consegue identificar o que eu estou falando. Então, a imagem aí facilita vocês. Então, vamos falar sobre os três operadores, AND, OR e NOT.
And, na tradução é o i, or é ou, e not é não. Mas quando eu utilizo eles nesse formato, eles têm uma operação lógica. Até que quem é da programação até entende um pouco sobre isso, porque eles utilizam para fazer programações e tudo, né? Quem é da área da TI. Então, esses operadores, cada um vai exercer uma função quando eu quero utilizá-los na pesquisa. Então, eu vou identificar cada uma. O AND, ele tem uma função de restrição, tipo, de restringir a minha pesquisa. Então, o que é que eu vou estar falando para o meu campo de pesquisa? Eu encontrei ali duas palavras-chave, então eu vou dizer que eu quero falar sobre reabilitação pulmonar. Então, vamos pensar que esse círculo aqui é uma palavra. Vamos pensar que esse outro círculo é outra palavra, que é pós-Covid. Então, quando eu conecto uma e outra, eu vou ter um resultado direcionado, porque ele vai trazer resultados que tem a palavra reabilitação pulmonar e pós-Covid-19. Então, ele vai restringir. A gente vê aqui na imagem que ele define. Já o OR, ele tem a função de ampliar. Porque o que é que eu vou dizer para o OR? Eu estou pesquisando sobre um assunto ou sobre outro. Eu estou pesquisando sobre reabilitação pulmonar e reabilitação na fisioterapia, sobre uma coisa ou outra, só sobre fisioterapia, né? Vamos juntar essas duas coisas. Então, eu vou dizer que eu quero uma coisa ou outra, né? Vou identificar duas palavras-chave diferentes. Eu utilizo quando eu quero também pesquisar por sinônimos. Eu tenho um termo específico e eu tenho sinônimo daquele termo. Então, eu posso utilizar. E também com descritores. Daqui a pouco, para quem não conhece o descritor, ele é mais voltado para quem é da saúde, que é o descritor específico de uma palavra. E eu vou já mostrar o que seria o descritor, para vocês até entenderem essa lógica. O descritor também seria uma forma de você utilizar com or, tá? E o not, termos em português e inglês. Então, eu tenho um termo aqui da pesquisa em português, eu também tenho ele em inglês, então posso colocar ele em português ou em inglês. Então, a função do or é um ou outro. E o not? O not a gente vê que é o não. Então, o que é que eu vou estar dizendo para o meu campo de pesquisa? Que eu quero gerar um resultado e o outro eu quero excluir. Estou pesquisando sobre reabilitação pulmonar, mas eu não quero nada relacionado ao pós-Covid ou Covid. Não quero nada sobre isso. Quero colocar para outra pesquisa, né? Que gere resultado só de reabilitação pulmonar. Então, você pode utilizar o not como um operador e excluir ali o seu termo, tá? Entendendo isso, agora a gente vai utilizar na prática. Então, vamos lá. Eu tenho aqui reabilitação pulmonar, entre um termo e outro, porque eu vou usar os operadores que serão os conectores das minhas palavras, e a minha outra palavrinha aqui. Eu vou tirar os parênteses, porque eles não fazem parte da minha pesquisa, eu só coloquei para vocês identificarem essa questão de palavras-chave, tá? Existem títulos bem maiores, né? Então você vai ter que pegar ali, né, mais palavras-chave, mas o nosso aqui é bem pequeno. E vou fazer aqui a pesquisa. Eu consegui conectar melhor, mas os meus resultados ainda estão, por conta do Covid, diminui, mas o meu resultado ainda é muito, né? Porque a gente já estava pesquisando. Então, a gente pode utilizar os operadores booleanos para facilitar e eu ter essa conexão, mas eu também posso adicionar outro operador, que nós chamamos de aspas, porque a aspas, ela define termos. Então, se eu tenho aqui a informação reabilitação pulmonar, e eu colocar as aspas, ele vai definir como um termo apenas. Quando eu pesquiso sem aspas, o Google, né, o acadêmico, ele vai trazer resultados só com a palavra reabilitação, só com a palavra pulmonar, então fica bem abrangente. Então, vamos aqui no exemplo das aspas. Eu vou colocar aqui também a opção do pós-Covid-19. Olha aqui os meus resultados. Eles caíram muito. E eu filtrei a minha pesquisa. Claro que a gente tem que ficar bem ligado nisso. Eu tenho aqui as minhas palavras-chave, mas, por exemplo, pós-Covid-19. Ele é um termo bem específico, se você observar. Então, na minha pesquisa, eu direcionei colocando as aspas, e isso pode filtrar demais. Então, você pode tirar essas aspas para facilitar, mas
essa questão do tirar as aspas é quando eu tenho esse resultado, um resultado bem pequeno, que eu estou limitando demais e que aquela minha palavra-chave está deixando muito específico, tá? Então, a gente tira. Aqui, ó, eu estou tendo a opção do tracinho. Então, pode ser que melhore. Então, quando eu coloco o tracinho, fica como se fosse uma palavra, né? Então, eu já nem preciso colocar as aspas, né? Nesse exemplo aqui. Então, é essa forma que vai facilitar e direcionar a pesquisa de vocês. Vamos colocar aqui agora o OR como exemplo. Ele vai ampliar, porque o que é que eu vou estar dizendo? Que eu quero um resultado ou outro. Ele vai pesquisar tudo que fale sobre reabilitação pulmonar e tudo que fale sobre pós-Covid-19. Vai ser uma coisa ou outra. E o NOT. O NOT, ele vai ter a função de exclusão, como eu falei para vocês. Então, a gente vai colocar aqui, reabilitação pulmonar, NOT, pós-Covid-19. Mas o que acontece? O Google Acadêmico, ele vai fazer o processamento de resultados. Mas o NOT, ele ainda não conseguiu excluir o termo da pesquisa. Mesmo que ele tenha definido. A gente pode observar que o resultado foi menor em comparação ao OR. Mas eu ainda tenho o resultado da informação pós-Covid-19. Então, qual é a dica que eu dou para vocês quando vocês querem excluir o termo? No lugar de adicionar um NOT, eu vou colocar o tracinho, que é o tracinho de menos, né? Esse sinalzinho do menos. Então, você coloca junto com a palavra. Se eu colocar separado, não vai dar em nada, o resultado vai ser o mesmo. Se você juntar, eu vou conseguir tirar aquele termo de pesquisa e gerar o resultado que eu quero. Então, a função NOT, ela vai ser exercida assim, mas não com o operador NOT, tá bom? Então, essa técnica que a gente está ensinando é uma técnica, por ser programação, né, voltado para o lógico, operadores lógicos. Então, você vai poder colocar em qualquer portal, em qualquer base de dados de pesquisa que a gente for utilizar. Você vai seguir esse padrão em qualquer base, em qualquer portal, e aí facilita. Então, se você entende sobre os operadores booleanos, quando você chega dentro dessas bases de dados, você vai se deparar com várias, porque quando você acessa um portal, você se depara com várias bases, e aí você já consegue definir, já consegue pesquisar e já consegue ter essa habilidade da pesquisa, tá bom? E aqui no Google Acadêmico, para ajudar mais ainda nesses filtros e facilitar a busca, a gente pode adicionar aqui um período específico. Estou fazendo a minha pesquisa dentro de um período de 5 anos. Então, coloco aqui um período. 5 anos já é outro filtro que eu estou utilizando. Classificar, né, por data, que a gente já classificou, a gente coloca aqui as informações, que ele já coloca isso meio mais atualizado. Idiomas também você pode selecionar. E aqui eu tenho como incluir patentes e citações. Nesse caso, eu, Fernanda, dependendo da minha pesquisa, eu prefiro não habilitar, porque ele só vai trazer o resultado de citações ou de patentes. E eu quero realmente ter acesso ao artigo, e não às citações que tem naquele artigo. Eu prefiro desabilitar, e o meu filtro já vai sendo gerado aí cada vez mais. E eu criar alerta, que é uma opção também aqui do Google, ele vai pegar o e-mail, né, que está aqui como acesso, ele vai pegar as palavras-chave que foram colocadas. Aqui a gente está com o exemplo do NOT, mas se tiver os operadores, ele vai adicionar os operadores. E aqui ele vai obter os resultados de pesquisa e vai salvar, e você sempre vai estar recebendo alertas sobre as suas palavras-chave. Tranquilo? Aí você consegue ver, né, os artigos adicionados no passado, classificados por dados, foram filtros que eu fui adicionando aqui dentro do Google Acadêmico, certo? E aí a gente pode utilizar várias formas de pesquisa. Eu posso aqui variar. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Vou colocando aqui esse título. Aí a gente vai fazer o quê? Novamente, eu vou adicionar as minhas palavras.
Então, benefícios é uma palavra que eu posso colocar. Atividade física seria outra palavra. Sempre que tiver esses conectores, por exemplo, para, a, de, você adiciona operadores, né? E aí deixar definido as palavras-chave específicas. Aspas, você coloca. E qual é a dica que eu vou dar agora? Porque muitas vezes, né, o exemplo que eu coloquei foi só uma palavra-chave e só o palavra-chave e operador. Mas você pode, no campo de pesquisa, adicionar várias palavras-chave com vários operadores. E não precisa seguir uma sequência de operador. Ah, eu estou querendo os benefícios na atividade física para pessoas obesas, ou a gente coloca aqui o OR, sobrepeso. Na minha pesquisa também, eu posso colocar assim, porque o que é que eu vou estar definindo aqui? Que eu quero a pesquisa com benefício da atividade física para pessoas obesas, ou pode ser também com sobrepeso. São dois termos que significam a mesma coisa, mas pode ser um ou outro, né? Então, é uma forma de você utilizar. Então, estou dando outro exemplo para definir melhor aqui. A palavra junto, desculpa. Então, a gente observou que eu consigo trazer um resultado legal, colocando a obesidade, a questão da palavra sobrepeso, então facilita a identificação de vocês. Tá ok? Tranquilo em relação aqui à explicação do Google Acadêmico, dos operadores booleanos. Alguma dúvida? Acredito que não, pois eu vou dar continuidade à nossa capacitação. Vou sair aqui do Google Acadêmico e agora nós vamos acessar o nosso Unifal Online. Esse aqui é o portal da universidade. Toda a comunidade acadêmica tem acesso a esse portal. E aqui nós temos acesso à nossa biblioteca. Então, eu vou entrar aqui na opção Biblioteca Digital. Temos, né, todas as bases de dados de acesso, buscas integradas que facilitam a integração das nossas bases. Então, aqui a gente consegue identificar livros físicos e digitais com uma busca integrada inicial aqui, que é essa que eu estou passando o mouse. Eu consigo identificar, né, ter essa ligação do acervo físico e digital. Tem uma busca integrada periódicos, que eu vou ter acesso aos portais de periódicos, né? Então, consigo aí filtrar minha pesquisa dentro de dois portais multidisciplinares, que é a EBSCO e a CAPES. Temos bases de dados, né, de acessos específicos por áreas, da área da saúde, área da financeira e também áreas de normas, voltado para CCT, né, que é a engenharia. Então, você pode, a parte da tecnologia, você pode identificar tudo aqui, tá? São as nossas bases. E o nosso foco principal é apresentar o portal da CAPES. Por que eu preciso apresentar a CAPES para vocês? A Gale, ela é uma base de dados, para até vocês entenderem a questão de portal para base de dados. O portal é o acesso a várias bases de dados, certo? Então, dentro da CAPES, eu consigo acessar a base de dados Gale. E por isso eu preciso, né, eu estou entrando por ela para fazer essa liberação. Mas a CAPES, ela é um portal do MEC que nós podemos ter o acesso livre, mas também existe o acesso restrito. O acesso restrito é para as universidades que são federadas com a CAPES. Um exemplo, a Unifor, ela atingiu uma média dentro do curso da pós-graduação, e aí nós conseguimos receber a CAPES, a autenticação da CAPES para pesquisa. E você vai observar que outras instituições também, como o UFC, o UES, conseguem ter esse acesso restrito pela CAPES. Quando eu estou dentro da universidade, agora no momento eu estou aqui na Unifor, estou acessando o Wi-Fi daqui, eu tenho já essa autenticação. Então, eu já estou liberada e vou acessar essa determinada quantidade de bases de dados, tanto de acesso livre ou privado, né? Mas a realidade dos alunos da Unifor ou de outras instituições que conseguem ter acesso à CAPES, em casa, já é diferente, né? Você não vai, quando você acessa, não vai ter diretamente esse vínculo aqui. Então, você precisa se autenticar para poder fazer a pesquisa, como a gente vai estar fazendo quando está na instituição. Então, o que é que você vai precisar fazer? Vai clicar nessa informação, acesso CAF,
que nós chamamos de acesso café, para memorizar melhor, né? A gente lembra do café e lembra do acesso café, então fica mais fácil de entender. E eu vou autenticar com a universidade. Então, quando você clica aqui, você coloca a sigla. Então, a gente vai colocar a sigla da Unifor. Coloco, seleciono e envio. Isso aqui vai estar acontecendo, porque é o acesso do Chibolé. Né? Então, é uma forma de proteção da própria máquina. Né? Muitas vezes tem os... Agora me falta a palavra. São formas de quebrar os links, né, que a gente possa acessar. Então, quando acontecer isso, o que é que você vai clicar? É uma forma de segurança mesmo. Você vai clicar na informação avançado, isso vai acontecer bastante quando vocês acessarem. Quando vocês clicam avançado, ele lança esse link, que é o link do Chibolé, que é o acesso pela Unifor. Então, quando eu faço isso, eu vou autenticar com a minha matrícula e senha. No caso dos alunos, eles precisam adicionar o 0 na frente da matrícula para poder autenticar. E a senha é a mesma que utiliza no Unifor Online. A realidade dos professores e funcionários é colocando a sua matrícula que inicia com 730 e 731. Então, não precisa adicionar o 0. Vou colocar aqui a minha matrícula e a minha senha e vou logar. Pronto. Depois que você faz isso, você aceita os termos e retorna para a mesma página. E aí você vai observar que está autenticado quando aparece essa informação para você. Tá? Então, quem está em casa e consegue acessar a CAPES, é preciso utilizar todo esse passo a passo. Agora, para localizar a base que eu vou explicar para vocês, eu vou entrar aqui, nessa opção de busca. Tem uma busca por assunto, periódicos, livros, mas eu estou procurando por base. Então, vou colocar aqui a informação busca por base. Então, vou colocar aqui Gale Academic. E ela vai identificar aqui para mim o acesso a Gale, ao link dela. Então, agora, quando eu clico no link, ele vai me direcionar para uma aba e a base de dados com autenticação do acesso pela Unifor. Então, agora, eu já estou aqui no acesso pela Gale. Eu não tenho acesso a CAPES, ou eu não consigo acessar. Quando você entra pelo Google, você pode colocar Gale, mas ela não te direciona para essa página, porque essa página aqui é específica para esse público que tem o acesso a CAPES, ou a universidade ou a faculdade tem algum pacote com a própria Gale. Aí você consegue acessar a esse campo. Mas não tendo, você não vai conseguir pesquisar ainda pela CAPES, porque a CAPES, até para resumir aqui, eu indo pelo Google, também consigo identificar aquele mesmo acesso que eu fiz. Colocando CAPES periódicos no Google, indo na opção portal de periódicos CAPES. Opa, não é esse aqui. É o primeiro, gente. Esse é o link errado. Então, vou acessar a mesma coisa, eu estando na universidade, ele já reconhece, eu não estando, eu faço acesso café, o mesmo processo normalmente, tá? Então, você vai seguir o mesmo padrão. Pesquisa por base, do mesmo jeito que eu fiz, né? Para quem é autenticado e consegue acessar por essas instituições. A pesquisa na Gale. Eu posso utilizar o campo principal, também tenho como utilizar a pesquisa avançada, mas você pode observar que toda a interface ela está em inglês, mas eu posso modificar isso. Quando você clica aqui em cima, ele tem, né, como você alterar o idioma da interface. Então, vou colocar aqui em português. E já muda, a interface já está toda traduzida para mim, e eu consigo visualizar melhor. Posso fazer minha pesquisa, tenho como procurar por disciplina, então ele dá alguns exemplos de disciplina. A Gale, ela é uma base de dados multidisciplinar, então ela abrange o público de estudantes, profissionais, pesquisadores da área de medicina, biomedicina, ciências jurídicas e econômicas, então ela é bem ampla. E ela vai trazer multiconteúdos para vocês.
Porque na Gale eu vou ter acesso a artigos, acesso a revistas acadêmicas ou revistas informacionais. Eu vou ter acesso a livros, a vídeos, e, entre outros, porque depende muito da sua pesquisa. Né? Você coloca a sua pesquisa e ela vai gerar ali os formatos. Né? Mas o padrão que normalmente você vai conseguir ver os resultados é livro, revista, vídeo, imagens também, vocês conseguem visualizar. Então, tudo isso ela vai mostrar como formato para você. Tá? E no início aqui, ela vai me dar a opção de procura por tópicos, que a gente vai observar depois. A lista de títulos. Essa lista de títulos é como se fosse uma busca de títulos dentro da própria Gale. Isso aqui é um resultado, mas para quem quer realmente saber a quantidade de títulos que eu tenho, que eu encontro dentro da Gale. Então, eu posso até baixar em alguns formatos. Mas se você quer ter só uma noção da quantidade de documentos que nós temos, ó, a Gale, ela tem 19.915 títulos no total, mas de acesso livre, tipo, que ela contém o texto completo, é 9.921 resultados de documentos com o texto completo. Então, aqui a gente consegue ter essa informação. Só mais um dado informacional, e para quem quer ter uma análise mais específica, pode utilizar os documentos para poder baixar em Excel e tudo mais. E o histórico de pesquisa. A cada pesquisa que você faz, naquele momento, ele gera aqui o teu histórico, tá bom? E as ferramentas. Eu posso utilizar o localizador de tópicos, que é quase parecido com a opção do procurar tópicos. Pesquisa por guia de assuntos. Então, você vai colocar aqui a informação por guia de assunto. E a pesquisa por publicação. Então, você também tem essa opção de definir. Né? Então, ele vai te dar ferramentas de como pesquisar. Vamos lá, por exemplo, pesquisa por guias de assunto. Então, você tem um assunto específico, então você vai colocar aqui. Aí você pode até utilizar os filtros da pesquisa. Um documento específico, a revista, a data, o período que você quer, o título da publicação. Então, esse específico é quando você já tem algo bem mais detalhado. Pesquisa por publicação. Então, você pode entrar aqui e utilizar esse filtro na pesquisa por publicação. E aqui mesmo, você pode direcionar essas formas, né, porque é um formato de pesquisa avançado. Então, ele mostra essas opções que ele traz. Aí você pode escolher publicações com texto completo, revistas por especialidades, o formato de publicação, as datas, o país, o idioma. Então, você pode indicar, né, bem direitinho tudo aí. Mas vamos lá. Eu vou utilizar aqui um exemplo de pesquisa bem geral. Eu expliquei sobre os operadores booleanos, sobre como a gente pesquisa, mas eu vou iniciar com a pesquisa geral, só para a gente ter essa noção de resultados, e depois a gente entra para termos mais específicos, tá? Vou colocar aqui um exemplo, a pesquisa por medicina. Para a gente ver que tem uma área da medicina, multidisciplinar, então a gente vai encontrar aqui documentos. E aqui em cima, ó, é onde eu consigo visualizar o que ele vai trazer, quais os formatos de documento que a Gale vai trazer para mim com a palavra-chave que eu coloquei. Então, ele vai mostrar revistas acadêmicas, revistas, livros, notícias. Então, tudo isso aqui vai aparecer para você. Filtros aplicados. Esse filtro do texto completo, ele é aplicado automaticamente. Mas se você quiser tirar para ele gerar um resultado melhor, né, maior, sem ser só texto completo, você também pode tirá-lo e deixar com a pesquisa mais livre. E os resultados aqui. Se a gente observar toda a interface, ela aparece essa mensagem aqui, ó, obter acesso total. Nós estamos tendo acesso a tudo da Gale, mas essa opção de obter acesso total é em relação às ferramentas que ela oferece para você. Porque se a gente olhar nos tópicos aqui em cima, né, nos botões de ferramentas, alguns não estão disponibilizados. É o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa informação, acesso por meio de sua biblioteca, então ele vai definir ali, como se você estivesse acessando uma biblioteca sua, e assim ele libera os botões de ferramentas para você utilizar, tá? Agora, a dica que eu dou. Se você olhar aqui em cima, eu tenho como logar com alguma conta minha, ou com o Microsoft, ou com o Google, certo? E até tem a opção do Classroom.
né, que é essa salinha aqui. Quando você loga com essas informações, né, com esses e-mails, você vai salvar tudo que você criou aqui em nuvem. E aí você não perde esse acesso, porque a Gale, ela tá tendo acesso aqui para mim, eu utilizo um exemplo, um realce, uma nota, mas depois que eu saio dela, aquele realce, aquela nota, quando eu retornar novamente, ela não vai estar salva. Então, quando eu crio esses, né, quando eu salvo em nuvem, eu vou ter aquilo salvo no meu drive, né, tanto do drive do Gmail como no OneDrive, né, que fica aqui. Então, é melhor, né, que você faça essa opção, tá ok? Mas vamos lá para mim poder explicar. Como é que a gente faz para visualizar tudo? Eu tenho a pesquisa geral. Vamos ver os resultados. Tenho aqui as revistas, em gerais, os livros. A gente vai visualizar aqui os livros. E notícias. Então, a gente consegue observar tudo isso aqui para a gente. Tenho como olhar, né? Filtrar os resultados. Então, eu posso filtrar meus resultados por data de publicação. A data, eu posso colocar um período específico, ó, selecionando. Indicar se eu quero artigos, né? Da semana passada, do mês passado, do ano passado. Então, indicar mais ou menos o período, se eu não quiser colocar datas específicas. Depois eu aplico. O assunto também, ó, eu posso definir melhor esse meu assunto. Os tipos de documentos que eu vou encontrar. Título de publicação, então eu posso filtrar. Tudo aqui é o que tem gerado e você só vai filtrar no que você realmente quer, né? As seções, ó, se a gente colocar aqui, você pode utilizar quando você não está identificando, está toda em inglês, você pode utilizar a extensão do Chrome, né? Quando você está usando o Chrome, o navegador Chrome. Então, você pode traduzir para português. E o que está em inglês você consegue visualizar. Então, as seções é identificar no que você está buscando. Você vai querer notícias, entretenimento, estilo de vida. Então, identificar o tipo de pesquisa que você está fazendo. Medida lexical. Gente, essas medidas é para indicar mais ou menos o nível de documento que você vai ler. Cada informação, um exemplo, eu estou de 200 a 400. Existe um cálculo que é bem específico, que a própria Gale ela não demonstra como é feito esse cálculo, mas eles fazem um cálculo de que os documentos que forem gerados nesse filtro que eu colocar de 200 a 400 é um nível, vamos dizer, médio, que é mais para um nível de escola, nível mais assim. Cada vez que esses níveis vão subindo, né, que eu vou selecionando, eu estou utilizando níveis mais superiores. Então, é uma forma de você identificar para a plataforma que nível você tem, e aí ele vai trazer um resultado mais para o seu nível. Então, quanto mais o nível avançado você escolhe, mais específica aquela leitura. Né? Então, normalmente, quando você escolhe esses níveis de 1.300, 1.100 para 1.300, são níveis de graduação, de superior. Tá? Então, vai depender do que você está procurando, mas ele classifica dessa forma. É uma forma dele ajudar aí a leitura. E a pesquisa é quando eu quero definir algum tipo de resultado, eu quero pesquisar com aquela palavra específica. Então, a gente coloca aqui para trazer esse resultado mais específico naquela palavra, tá? Aqui a gente está com filtro de documentos com texto completo, né? Que é o mesmo filtro que fica aqui em cima para a gente. Ó. Quando eu clico aqui, ele aparece esse filtro que eu até falei que ele era automático. Mas eu também posso já deixar definido o documento que contém imagens. Então, quando eu clico aqui, ele vai gerar os documentos também que contém imagem. Aí, cada um ele gera o resultado. A gente está aqui dentro de notícias, então ele está fazendo esse filtro específico no tópico de notícias. E o localizador de tópicos. Gente, o localizador, quando eu clico aqui na opção iniciar o localizador de tópicos, ele é como se fosse um mapa.
que ele vai identificar para você o nível de pesquisa. Um exemplo. A gente está pesquisando aqui da medicina. Então, sobre esse assunto aqui na medicina, ele tem um resultado maior dentro da GALE. Vou traduzir aqui para ficar melhor. Então, aqui, ó, ele está dizendo que essa pesquisa aqui tem um resultado maior. Vai ser relacionado com COVID. Então, o resultado de COVID ele é menor. Então, é só para você observar o nível de tópicos, né, que você está utilizando. Ele vai mostrar aqui tudo. Eu tenho como escolher os tipos de visualização, que é esse por nível, e tenho o formato por círculo. Então, o círculo também você pode escolher. E o que é legal, quando você escolhe, né, o assunto específico, ele define os títulos, né? Tipo, meio que a área que você está pesquisando, a área, tipo Recife Brasil. Então, aqui, ele vai trazer os links de acesso sobre aquela pesquisa que você está tendo. Por exemplo, se eu colocar aqui, nessa opção, nesse título, então vai trazer esses resultados. Não é nem títulos, é como se fossem informações daquele assunto, né? Está sendo gerado. Então, a forma de você ir filtrando também e localizando a forma de resultados dentro da GALE, tá ok? Então, vou retornando aqui. E a forma de visualização. Quando eu clico no próprio assunto, né, no título do artigo, da notícia, como a gente está aqui no exemplo de notícias, eu vou poder observar essas funções aqui, como traduzir, diminuir tamanho, aumentar fonte. Ele tem esse recurso de acessibilidade, que é o escutar. Então, ele faz a leitura para você. Também ele exporta para o Google Drive. Então, como eu falei para vocês, ele não deixa as coisas, né? O que você acessa não fica salvo ali. Então, se você tiver exportado para o seu Google Drive, é melhor. Imprimir também pode, fazer download, enviar por e-mail. Então, ele envia esse documento por e-mail. E salvar em nuvem, como eu falei. Quando eu estou aqui dentro do texto, eu tenho a opção de selecionar o texto. Então, ele vai definir aqui para mim umas opções. Ele vai trazer ferramentas como esses marcadores para mim poder utilizar. Então, vou escolher aqui a cor de um marcador e eu posso adicionar aqui um texto. Vou colocar um exemplo teste. Então, eu vou ter essa informação salva para mim. Aí, aqui em cima, eu tenho como visualizar tudo isso. Como eu falei para vocês, aqui na Gale, ela não armazena essas informações. Então, quando eu clico na informação enviar para, ele seleciona e você pode enviar para o Google Drive esses dados. Citar, você já vai ter também as formas de citação. Então, você escolhe aqui a norma que você quer utilizar e utiliza. E até pode exportar. Existem uns softwares que facilitam você criar essas referências. Então, você salva esses dados e cria nesses softwares. A gente até tem uma capacitação nossa que é do Mendeley. E também exporta para as próprias nuvens, né? Fazer download, que é baixar o PDF, imprimir, obter o link. Então, nessa função de obter link, é porque você vai pegar justamente o específico link do que você está visualizando. Porque quando você pega esse link geral aqui, é o link da Gale, e não dessa notícia, né, que nós estamos visualizando aqui. Mas, se eu pego esse link aqui, eu vou acessar a esse documento, né, a essa página específica que a gente está aberta aqui. E o realce nota. Eu vou poder visualizar os realces que eu criei, posso até exibir todos, mas eu criei só um. Quando eu clico na informação exibir todos, ele me leva para o tópico de realces e notas. E aqui eu tenho como enviar. Então, esse realce que eu criei, essas notas, eu envio para o meu Drive. Então, todo as ferramentas, tudo que você estiver utilizando dentro da Gale, ela vai te dar essa opção de exportar para o teu Drive, para você não perder nada, e sim salvar tudo, tá? Tem a opção de etiquetas, então você pode nomear as cores que você está utilizando no seu trabalho, né? Aqui no caso, a
a gente utilizou os marcadores. Então, se eu quiser indicar uma classificação para ela, aqui pesquisando por medicina, vou colocar como se fosse medicina, e aqui vai ficar salvo o meu destaque com a palavra que eu coloquei. E os outros recursos, né? Fazer download, imprimir, os outros que a gente consegue ter acesso. Vou retornando aqui para busca em geral, né? Fiz todo o caminho com vocês, mas vocês vão observar que aqui na Gale eu vou ter uma diferença de resultados quando eu pesquiso em português e quando eu pesquiso em inglês ou em outros idiomas. Vou colocar aqui a mesma pesquisa, vou até colocar aqui, a gente está com o filtro de notícias, a gente vai olhar aqui, né, os resultados que a gente teve, e agora com a pesquisa em inglês. Olha a diferença de resultados e de formatos que aparecem para mim quando eu pesquiso em inglês. Então, a Gale, ela tem um acervo mais rico quando eu pesquiso em inglês do que quando eu pesquiso em português. Claro que, dependendo da sua pesquisa, existem títulos específicos que eu só consigo pesquisar em português. Então, você coloca e vê o que traz de resultado para você. Mas, se você é um exemplo da área da saúde, da tecnologia, que normalmente você precisa utilizar termos em português e inglês, a Gale é super indicado. Porque aqui você vai ter muitos resultados e muitas opções de formatos, né? Então, a gente tem aqui revistas, visões gerais importantes, então são visões, né, informações gerais. Os livros, olha a quantidade de livros, como aumentou, né, quando eu pesquisei. Notícias, imagens, então aqui, ó, eu vou ter acesso a imagens. Clicando na imagem, ó, eu posso salvar, exportar os textozinhos. Claro, ó, ele sempre vai dar a opção da citação, então se você está utilizando, né, vai utilizar essa imagem para um trabalho, algo do tipo, você precisa citar, né, dizer de onde pegou e as informações da imagem. E ela traz isso para você. Traduzir a página, então, ele oferece, né, os mesmos dados que ele oferece para todos. Então, a plataforma, a interface e as ferramentas aparecem para tudo. Vídeos. Então, você aqui também vai poder visualizar vídeos sobre essa pesquisa que a gente fez. Áudio. Então, aqui são áudios que você pode, né, utilizar. A gente clica aqui, reproduzir áudio, ele faz essa reprodução de áudio sobre esse assunto. Então, é bem legal, ela é bem variado o tipo de formato. Então, para quem está entrando nessa fase de pesquisa, que sempre, ou está entrando, ou sempre está pesquisando, a Gale é uma base de super indicação para você, né? Porque ela aí vai ter amplos resultados, amplas áreas, e vai ajudar muito. Certo, deixa eu voltando aqui, para a gente poder visualizar. E agora, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar na opção da pesquisa avançada. Porque na pesquisa avançada, a gente vai ter a nossa função de operadores booleanos, né? Se a gente observar aqui, ó, na busca avançada, normalmente, em várias plataformas, quando eu clico nessa opção busca avançada, eu já vou ter definidos os operadores booleanos. Então, aqui, nós vamos colocar as nossas palavras-chave. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos de pesquisa. Vou entrar aqui para a área jurídica. Se eu quiser adicionar outras palavras, né, a gente pode colocar aqui.
e adicionar mais linhas, né? Quantas palavras-chave eu tiver na minha pesquisa, eu vou só adicionando, tá? Se eu quiser também definir melhor a minha pesquisa, eu posso selecionar por ISBN, SSN, que são códigos. ISBN é sempre a informação de livro, e SSN sempre vai ser a informação da revista. Você pode colocar aqui para ver se alguém tem aquele livro. Então, joga aqui o ISBN e classifica aqui na pesquisa por ISBN ou ISSN, que no caso é a revista, título de publicação. Então, você pode ainda facilitar a sua busca também, utilizando esses filtros. E outros aqui, ó, os documentos de texto completo, revistas científicas revisadas por especialistas, que são as revistas por pares. Ela vai ter esse detalhe aqui para vocês. Então, quando ela é avaliada pelo especialista, ela tem um selinho informando. Posso definir por tipo de documento, tipo de publicação. Aqueles exemplos, né, que a gente já no início observou, eu já entrei com vocês, já foi explicando que ela traz isso como opção. E quando eu clico na busca avançada, eu tenho tudo definido em uma pesquisa só, eu posso, né, direcionar para cada um aqui. Então, a Gale, ela te oferece várias formas de filtros. Você pode direcionar bastante ali a sua pesquisa. Então, é bem específica, né? Deixa eu só colocar aqui de novo que eu perdi. Vou pesquisar em inglês, porque a gente vê que o resultado em inglês é bem melhor, né? Então, se eu tenho uma opção de pesquisar em inglês, então vamos para o inglês. Eu não vou utilizar esses outros filtros, vou deixar como está. Vou colocar em pesquisar. E aqui a gente vai obter os resultados. Os exemplos, né? Eu posso colocar a minha pesquisa com os meus operadores, né? Minhas palavras, meus operadores booleanos. Mas aqui eu posso definir a minha data de publicação, né? Porque aí eu já coloquei lá, porque lá eu tenho essa opção de definir, mas aqui eu posso definir mais específico, né? Colocando intervalos e datas, tudo bem específico. Tá ok? Então fica bem mais fácil de você utilizar. Vou clicar aqui novamente no título, para a gente explorar as outras formas que eu posso visualizar, porque a gente viu de notícias. Mas quando eu entro numa revista acadêmica, então o que, é que ela vai oferecer de dados para mim? A gente está aqui, ó, em uma revista que ela está toda em inglês, e eu consigo visualizar ela toda na interface, tá? Antes de baixar, eu consigo fazer a leitura todinha aqui na interface, depois eu baixo, né, e salvo, coloco o exporto no meu drive, escolho as formas que eu quero visualizar. Mas, ó, a própria plataforma, ela te dá essa informação para traduzir, né? Eu não usei o exemplo lá na outra, porque estava em português, então não precisava, mas aqui eu já coloco a minha tradução. Então, eu posso utilizar duas formas. A extensão do Chrome, que ela, né, traduz também toda a interface aberta para mim, ou eu posso utilizar a própria ferramenta da Gale, que traduz só o texto. Eu coloco, quando eu terminar, eu concluo a tradução e aí eu volto para a língua original. No Explorar, você consegue acessar a conteúdos que são relacionados a esse. Então, ele vai te dar links de acesso, né, a outros artigos, informações que estão também no mesmo caminho. Ela sempre vai dar 3 opções, mas se você quer visualizar todos, então você clica aqui e exibir todos. Então, lá na última página, eu vou poder visualizar todos esses. É que nem o exemplo do Google, né? Quando você pesquisa, ela te dá opções, né, de pesquisas que estão relacionadas, então ela traz essa mesma função aqui para você. E os assuntos relacionados, né? Que aí você já pode direcionar a pesquisa utilizando esse assunto em geral para pesquisar. Ok? Aqui são informações gerais, a gente observar, ele vai ter as informações
do próprio artigo. Então, o tipo de documento, ó, você consegue visualizar que tipo de documento, a extensão, ele explica a quantidade de palavras que foram utilizadas naquele texto, e a medida lexical, que a gente observou, né, que eles têm esses níveis de textos. Então, aqui você consegue visualizar qual o texto e qual o nível. O autor, a data e a editora, né, as informações aqui da editora, certo? Da revista, e aí vocês conseguem visualizar. Agora sim, eu tenho outra dica para dar. Mesmo que dentro do texto, né, quando eu clico, eu tenho essa tradução aqui, se eu baixar e fazer o download, ela vem na língua original. Então, existe um site que pode ajudar muito vocês para traduzir esses PDFs, né, quando vocês precisarem. Então, vou até baixar aqui um PDF, vou usar como exemplo, e vou lá nesse site. É um site mesmo, você vai pelo Google e coloca Doc Translator. Então, você clica nesse site aqui, ó, Free Online. Pronto. Quando você entrar nessa página, você vai clicar nessa informação Traduza Agora. Ele tem também essas funções de converter PDF, né? E oferece outros serviços, mas a gente vai utilizar o de tradução. Então, coloca Traduz Agora, pegue o documento que você baixou, caso eu baixei esse aqui, vou colocá-lo e ele vai identificar. Muitas vezes ele pode dar essa identificação em português. Então, você coloca que a língua é em inglês. E traduz. Ele reconhece, né? Ele consegue identificar, mas quando não, você adiciona a língua do texto que você quer traduzir. Depois que ele faz a tradução, ele informa que está tudo pronto e leva você aqui para essa página como a gente viu. E você vai clicar nesse linkzinho bem aqui, ó. Baixe seu documento traduzido. A gente vai baixar esse documento. Então, vamos lá. Esse aqui é o primeiro, que estava em inglês. E esse aqui foi o traduzido. Ó, então, você tem esse suporte aí desse site para traduzir esses documentos, né? Para quem não tem um conhecimento tão bom no inglês, quando você pega um artigo, né? São termos bem técnicos, muitas vezes você até tem um bom conhecimento, mas no artigo ter termos mais técnicos e você, né, não associar. Então, é uma forma de você também utilizar e traduzir os seus docs. Eu aconselho, né, até que eu dei aqui o exemplo, o Doc Translator melhor do que o Google Tradutor. Eu prefiro e indico fazer essa tradução. Claro que são traduções simultâneas, né? Então, a gente sabe que do inglês para o português há uma diferença, mas que dá um suporte, te dá uma luz enorme aqui na leitura. Ok? Retornando aqui para a própria guia. Então, gente, acredito que a gente já explorou bastante aqui a Gale, vimos tudo que a Gale tem a oferecer. E só para finalizar com vocês, né, para a gente fechar aqui com chave de ouro, vamos dizer assim, existe um local de pesquisa que eu até comentei no início e acabei não falando, que é o DEX. Quem participou da capacitação da Lívia viu que ela falou um pouco sobre o DEX. E como eu estou falando sobre a área da saúde, sobre a pesquisa, a gente viu os operadores booleanos, e o DEX ele é um grande suporte para quem é da saúde, porque ele vai identificar o descritor específico de um termo. Então, se você colocar aqui no Google a palavra DEX, você vai conseguir identificar termos, né, o descritor específico daquela palavra. Então, eu vou dar aqui o exemplo do termo dor de cabeça.
que é um termo popular que todo mundo conhece. Mas quando eu pesquiso como descritor, ele vai trazer a palavra que é utilizada na área acadêmica, né, vamos dizer, é utilizado na saúde, porque o DEX são os descritores em área da saúde. Então, quem é da saúde conhece como cefaleia. Então, você pode utilizar. Ele vai trazer 4 idiomas aqui em português, inglês, espanhol e francês. Então, você já tem aí várias formas de descritor, porque o descritor ele é uma palavra-chave. Então, quando você, muitas vezes, está fazendo uma pesquisa e não está gerando quase nada de resultado, e você é da saúde, tente colocar aqui no Dex e veja se existe um descritor daquela palavra que você está utilizando, tá? E aí, ele dá até termos alternativos. Ele mostra para você um descritor, mas ele traz termos que pode facilitar também, que você pode usar como pesquisa, como suporte de palavra-chave, né? Então, o exemplo lá do OR, né, como o operador booleano, que eu posso colocar uma palavra ou outra. Então, você usa esses termos alternativos, o descritor, então, ajuda aí a facilitar na busca, né, de artigos de vocês. Ele traz os classificadores, os descritores, o identificador. Ele aqui tem um link de acesso à BVS. A BVS é um portal de acesso livre, totalmente ligado à área da saúde, e aí ele já gera um link para você ir diretamente pela BVS. E as datas, as informações em gerais, certo? Então, eu estou apresentando, né, porque facilita você encontrar, facilitar buscar os seus artigos, encontrando dentro dessas plataformas que vocês conheceram hoje, 3 plataformas bem ricas, tanto ricas de informação mesmo, né, de artigos acadêmicos, científicos, mas de livros, de notícias e ferramentas de acesso, salvar, exportar. Então, elas são de suma importância nesse momento de pesquisa, de você atrelar a sua vida e se dedicar a isso, que é super importante, gente. A pesquisa, ela facilita, ela traz, além de um conhecimento profissional, ela enriquece o seu trabalho. Então, essas bases que foram apresentadas, elas ajudam muito a você identificar esses artigos mais específicos, a ter acesso a uma base, por exemplo, a GAY, a Science Direct, que foi falado, que são bases de acesso restrito, então a gente tem uma relevância ali naquele artigo, é um acesso que nem todo mundo vai ter e eu vou ter, então ajuda aí a muita gente a localizar os seus documentos. Então, de verdade, eu espero ter ajudado vocês. Agora eu vou ficar aqui aberto para perguntas, né? A gente tem um tempinho aí. Quem quiser perguntar, estou aqui à disposição para tirar dúvidas. E adorei dar essa capacitação para vocês, tá ok? Obrigada, Fernanda. Parabéns, foi excelente. E realmente vocês viram que tem muitas opções. E agora vamos praticar, vamos colocar a mão na massa, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir inserir muito conteúdo, inserir fontes de informações confiáveis nos trabalhos de vocês. Ok? Alguma dúvida, gente? Só ressaltando que a biblioteca ela está disponível para as dúvidas, né? Porque a gente sabe que um dia vocês tiveram, né, muitas informações. Então, para dúvidas, quer uma capacitação mais específica, voltada para entender um pouco sobre isso, vocês é só entrar em contato com a gente, né, Lívia? Exatamente, estamos à disposição. Gente, salientando a questão do formulário, tá? Preencham, ok? Formulário de participação. Estamos em outra capacitação, então, para quem já participou da anterior, é necessário preencher novamente. Então, cada capacitação terá o seu link, tá? O seu formulário de participação, ok? Então, acessem o formulário, preencham, e no prazo de até 5 dias úteis após o evento, nós vamos enviar para vocês uma declaração de participação. Para quem tem um vínculo com a Unifor, para os alunos da Unifor, essa declaração vale como atividade complementar, tá? Uma informação importante. E, claro, é uma declaração de participação que vocês podem inserir no currículo Lattes de vocês, ok? Gostaria de agradecer. Muito obrigada, Fernanda.
parabéns mais uma vez. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes. Muito obrigada pela participação de vocês. E teremos ainda quinta e sexta com muito conteúdo bacana. Então, não percam, tá bom? Boa noite, gente. Boa noite, Vivi. Muito obrigada pelo convite. E vocês continuem acompanhando, que tem muito conteúdo legal, muita coisa boa para ainda vocês aprenderem, né, e conhecerem. Tchau, tchau, boa noite e até a próxima.